Estamos entrando aqui na nossa oitava aula do nosso propósito aqui, do TCC1, do Treinamento de Crescimento Cristão, onde nós estamos estabelecendo aqui algumas bases para que possamos ter uma fé sólida, uma fé firme, uma fé apoiada na palavra de Deus. E estamos nesse propósito trazendo o entendimento sobre Hebreus capítulo 6, versículo 1. Olha só quanta riqueza nós podemos extrair de um versículo. Olha só, Hebreus capítulo 6, versículo 1. E o Senhor está nos convidando esses dias para que possamos crescer em fé, crescer em comunhão, trabalharmos a nossa identidade. Deixa eu compartilhar aqui. Então, conforme nós estávamos falando, o Senhor está nos convidando aqui, ó, e a proposta é: cresça, cresça, não seja como um infantil, não seja como um nécio, não seja como um insensato. E o Senhor está nos chamando a esse nível de clareza, de propósito, de verdade, para que possamos nos apoiar nele e na força do poder dele. O Espírito Santo tem nos impelido, tem trabalhado, tem formado em nós uma identidade, estabelecendo um propósito a partir dessa identidade. E a partir da identidade bem definida, do propósito bem definido, nós vamos manifestar o reino não conforme a nossa vontade, não conforme aquilo que nós achamos e já sabemos, não por aquilo que nós estamos sentindo, mas além dessa fé que é teórica, o Senhor nos dá essa fé palpável, prática, onde nós possamos colocar tudo isso para rodar. Então, se eu pudesse definir esse propósito, é direção. O Senhor está nos dando direção. E para começar a construir um prédio, nós precisamos construir a partir do fundamento. O fundamento é Cristo. E aí você tem também, a partir de Cristo, os rudimentos básicos da fé. Então, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1, ele vai falar a respeito desses propósitos, né? Então, falamos já sobre a Bíblia, trouxemos aqui alguns fundamentos da Bíblia, né? Como que a Bíblia ela se torna o nosso manual de fé e prática. Não existe apenas um conceito histórico, existe aqui um conceito divino. Como as coisas podem se alinhar ao longo de tantos anos? Um livro escrito por 40 autores, ao longo de tantos anos, de tantos séculos, e as coisas se alinharem de uma forma extraordinária. Então, nós falamos sobre o único Deus, falamos sobre a divindade de Jesus, não Jesus apenas como simples mestre, como profeta, não. Jesus como o Filho de Deus, como parte da Trindade, da triunidade. Falamos sobre a questão da salvação, falamos sobre o verdadeiro arrependimento e o falso arrependimento, falamos sobre a fé, falamos um pouco sobre o batismo, quais são as expressões do batismo, e falamos sobre, agora hoje nós vamos entrar na parte da comunhão. Quando eu falo comunhão, além de uma vida prática, vivendo em comunidade, também a comunhão quando nós falamos no termo ceia do Senhor. Falamos aqui sobre a Bíblia, sobre a manifestação da glória de Deus, sobre os níveis de maturidade que nós devemos produzir, o posicionamento de cada cristão, né? Se ele é aquele que ainda tem uma sensação muito, um discernimento muito fraco de quem é Cristo, não é? Ou se ele vive só pela alma, pelas emoções, ou se de fato ele está sendo ativado, levantado, despertado pelo Espírito Santo de Deus
para manifestar a glória dele. Então, vos revestiste de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então, é a restauração da imagem, a restauração do propósito, a restauração daquilo que Deus, o plano original de Deus. E o Senhor também nos chama a essa expressão de sermos parte de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para manifestar a glória de Deus. Então, qual é o caráter de Deus? Como Jesus agiria em seu lugar? Como eu posso conhecê-lo mais, a fim de me tornar cada dia mais parecido com ele? E nós entendemos que eu e você temos um destino. Sermos conformados com a imagem de Cristo. A nossa vida nessa terra, ela tem um propósito divino. Então, primeiro, a restauração do projeto original de Deus nas nossas vidas. Sermos um exemplo da vida de Cristo aqui na terra. De sermos um exemplo da vida de Cristo na igreja, como extensão do ministério de Jesus. Aqui, você agora deixou de ser um neófito, um bebê na fé, um teknon, é a expressão grega que fala quando o bebê imaturo. Isso aqui não está relacionado à idade, isso aqui está relacionado ao quê? A experiência de maturidade de Deus em nossos corações. Através dos desafios que nós vencemos e rompemos em Cristo Jesus e passamos por esse processo de amadurecimento. E, queridos, amadurecer dói. Amadurecer dói, mas é o melhor caminho para esse crescimento. Até que nós nos transformemos em ruios, filhos maduros que manifestam a glória do Pai, a imagem do Pai. A ponto de que Jesus, certa vez, falou que vocês querem ver o Pai, mas olhem para mim e vocês vão ver o Pai. Entende? Então o Senhor nos chama a esse nível de entendimento, de amadurecimento e de sermos conformados conforme o Filho de Deus. Você tem o seu temperamento, você tem a sua personalidade, mas quando você conhece a Cristo de verdade, o poder do Espírito Santo de Deus ganha vantagem sobre a sua personalidade, ganha vantagem sobre o seu temperamento. E a partir disso, já não se consegue mais ver aquele velho homem, aquela velha natureza, aquele homem, aquela mulher encrenqueiro, aquele homem, aquela mulher confusa, aquele homem, aquela mulher totalmente desalinhada e disfuncional ao propósito original que Cristo estabeleceu na sua palavra. Amém? Então, o Senhor tem nos chamado a isso. Depois nós falamos sobre a questão do arrependimento, que é a mudança de pensamento, de caráter, de atitude. Falamos sobre o processo que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza conforme o mundo, que nos traz destruição, que nos fragmenta, e a tristeza segundo Deus, que nos leva para Deus. Entende? Então, a partir disso, nós identificamos quais são as áreas que precisam de um toque sobrenatural do Senhor e somos restaurados para imagem, conforme a imagem e semelhança dele. O processo de arrependimento, o Senhor nos chama a nos livrar de tudo aquilo, de todo histórico, de todo envolvimento com o ocultismo, tudo aquilo que foi impuro, de tudo aquilo que estiver ligado à injustiça e de tudo que for impróprio para essa vida nova em Cristo. Então, o pastor, o líder, alguém que te direciona, não tem a obrigação de vencer os seus pecados. Mas a obrigação dele é trazer o entendimento para você, e a partir desse entendimento, o que você vai pegar? Você vai colocar em prática. O papel é ensinar. O nosso papel é te ensinar, é te direcionar, é te equipar para que você seja capaz de vencer e romper no poder do Espírito, não no seu próprio poder, não na sua própria capacidade. Entende? Então, o Senhor nos chama a esse nível de arrependimento, conhecimento da verdade, desprendimento dos laços do diabo e cumprimento da vontade de Deus. Então é isso. Amém? Então,
falamos sobre a operação da fé e como ela se manifesta, quando o Espírito Santo de Deus torna a palavra viva dentro de nós. A fé é a certeza, a segurança, a confiança em Deus. O poder de Deus alimenta a nossa fé nele. Rejeitar a boa consciência quando o Senhor, de fato, fala no nosso coração. A gente tem aquele discernimento. E não é para nos envolvermos com pessoas, com projetos, com certas atitudes. E nós nos tornamos obstinados e teimosos. E aí colhemos muitas consequências ruins. E as provações podem purificar a nossa fé, tirar toda ideia confusa, errada, disfuncional, que não está de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor tem nos chamado a isso. Falamos também sobre a questão do batismo nas águas, que é uma expressão daquilo que Cristo já fez, não é? E aqui, conforme Billy Graham fala, o batismo é o testemunho público de que você aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal e que o batismo não salva, mas é uma expressão pública do que já aconteceu no seu coração. Então, falamos sobre essa questão na Bíblia, onde aparece a questão dos batismos. Você tem o batismo de Moisés, que é quando o povo atravessa ali o Mar Vermelho. Aquilo é uma espécie de batismo. Os filhos de Deus sobem um monte e ali na nuvem havia uma espécie de batismo também. Você tem um batismo de João, você tem um batismo do Espírito Santo, o batismo de Jesus. E também há o batismo de sofrimento e o batismo nas águas. Falamos sobre isso já. E hoje nós vamos entrar aqui na parte da comunhão. Quando nós falamos comunhão, irmãos, a partir do batismo, a partir da comunhão com Deus, a partir do momento em que eu reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador, agora o Senhor começa a me chamar para um nível de sentar na mesa do Pai. Como filhos, agora nós sentamos na mesa do Pai. E olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 7, fala assim, que os olhos de Adão abriram-se para a sua nudez depois de ter comido o fruto proibido. Então nós fomos separados, destituídos da glória de Deus. E os olhos se abriram para a nudez. Contrapartida, nós temos o quê? Lucas capítulo 24, versículo 31, diz que os olhos dos discípulos abriram-se para a realidade de Jesus, quando comeram o pão. Então, a comunhão e a ceia do Senhor é um memorial e a celebração da obra redentora da cruz, que pode ser ministrada verticalmente ou horizontalmente. Verticalmente, a Deus. Isso mostra o seu compromisso com o Senhor. Isso mostra a sua fé no Senhor. E, horizontalmente, isso mostra o quê? A nossa natureza sendo transformada através do relacionamento com o Senhor e a comunhão com os irmãos. Então, irmãos, uma das coisas que o Senhor nos chama é vivermos em comunhão. Vivermos em comunhão. O Senhor nos chama. E esse viver em comunhão, ele nos traz a um entendimento. Primeiro, ao vivermos em comunhão, nós vamos deixando a velha maneira de pensar, a velha maneira de agir. Sabe, aquela pessoa que é iracunda, aquela pessoa que é nervosa, aquela pessoa triste, aquela pessoa medrosa, e ela começa agora a viver em comunidade. Ela começa agora a viver em fé junto com os outros irmãos. E ela vai percebendo, olha, o fulano de tal venceu isso, eu também posso vencer. E aí essa comunhão, um vai construindo, a gente chama isso do cristão lixa, né? Ele vai literalmente ali transformando e trazendo um lixar mesmo. Entende?
Então, o Senhor está nos chamando para esse nível de comunhão, ministrando ao Senhor verticalmente e ministrando ao próximo horizontalmente. Amém? Então vamos lá. Por que nós precisamos de comunhão? Cristo instruiu a comunhão. Então, hoje, uma forma de ter comunhão, de uma forma vertical e horizontal, é a ceia do Senhor. Tomando o pão, deu graças, partiu, lhe dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, o Senhor nos orientou a termos comunhão, a participarmos do corpo, literal e como ato profético mesmo. Segundo, a igreja primitiva vivia a comunhão. Os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles tinham uma comunhão, viviam juntos, e ali um ambiente de alegria era gerado. E eles conseguiam compreender a palavra de Deus como comunidade. Quando nós estamos em comunhão, olhamos para trás e nós lembramos. Olhamos para trás, para quem nós éramos, mortos nos nossos pecados, cheio de envolvimentos errados que trouxeram enfermidades ao nosso espírito, à nossa alma, ao nosso corpo. De onde nós fomos tirados e para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E aí nós conseguimos nutrir um coração grato. Senhor, obrigado. Olha de onde o Senhor me tirou. Olha de onde o Senhor me tirou. Era uma falsa felicidade. Era uma vida de morte, semeando morte. E quando nós estamos em comunhão, nós olhamos para dentro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Então, aqui, grande parte desses textos está relacionado à ceia do Senhor. Porém, nós temos a comunhão, que é a convivência com os irmãos também. E quando nós estamos em comunidade, quando tudo nos é comum, conforme Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, nós passamos a sair das atmosferas de egoísmo. Não é só eu agora, somos nós. Não sou só eu. E aí eu começo o quê? Viver em humildade. Irmãos, sabe uma coisa fantástica para quebrar o orgulho? É servir. É viver em comunidade. É você amar aquele irmão difícil, aquela irmã difícil. Entende? Então, o Senhor está nos chamando a esse nível de comunhão. Quando estamos em comunhão, olhamos para frente. Então, olhamos ao redor e nós vemos o que Deus... olhamos para trás, né? E lembramos. Olhamos para dentro, nos examinamos e olhamos para frente. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Então, a ceia do Senhor, ela vai nos trazer esse entendimento também para continuidade de vivermos em comunhão plena com o Senhor e com os irmãos. Então, ali mesmo, ele fala sobre a questão de... Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe em juízo. Para isso e para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui não está relacionado assim, mas eu estou aqui dessa maneira, eu não estou participando, então eu não devo cear. Não, irmão, não é isso. Aqui estava falando de olhar para o redor, olhar para o corpo. Pessoas que tinham mais condições
iam para as reuniões lá junto com os apóstolos, e quem não tinha nada ficava com fome. Então, que comunhão é essa que não quebra o meu orgulho? Que comunhão é essa que me faz não repartir? Então, a obra da comunhão com o Espírito, a obra da comunhão com os irmãos, a obra da comunidade e essa chamada, por exemplo, a nós vivermos essa comunhão constante, nos leva a sermos transformados nos nossos relacionamentos, a sermos, a discernirmos o corpo. Entende? Então nós precisamos guardar o corpo, porque você faz parte, e uma das coisas que você vai fazer para guardar o corpo é fazer com que aquele que está do seu lado, outro membro que está do seu lado, não fique com fome. Dentro dos relacionamentos, que não sejam excluídos, mas que façam parte dessa comunhão e que todos vivam mesma visão, mesma linguagem, unidade no Espírito. E esse é o propósito do Senhor para nós, nos chamando à comunhão. E o Senhor fala para não andarmos como alguns que deixam de congregar, que não comungam da comunhão, que não participam, que são indiferentes à comunhão com os santos e essa ministração vertical e horizontal. Não, estou bem, estou com Deus, estou na minha casa. Amém, queridos. E você pode fazer isso de várias maneiras, através de encontros online como esse, através da comunhão dentro de uma igreja local. E o importante é o quê? Você estar em comunhão, ligado ao corpo, sendo ministrado e ministrando. Amém? Então, que o Senhor nos ajude esses dias, sermos diligentes com essa questão do congregar, da comunhão, da revelação, do entendimento, de estarmos juntos, fazendo memória por aquilo que, olhando para trás, o Senhor nos permitiu sair daquele mundo de perdição. Quando nós comungamos, quando nós participamos da comunhão, nós olhamos para dentro e podemos participar dessa comunhão hoje. E quando nós olhamos à nossa volta, também existe uma expressão aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, quando nós olhamos à nossa volta, ele fala assim: porquanto, ou portanto, meus irmãos, quando reunides para comer, esperais uns pelos outros. Então, quando nós comungamos também, quando nós estamos em comunhão, nós olhamos para frente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Anunciando o Senhor. Anunciando a morte e a ressurreição do Senhor até que Ele venha. Amém? Possamos ser ministrados ao Senhor e que possamos sempre estar juntos, irmão. A palavra do Senhor fala que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. E falamos também nesses dias sobre os presentes que a sabedoria traz. A sabedoria, ela traz vida longa, honra e riquezas. Nós sabemos que viver uma vida sem sabedoria, insurgindo contra a verdadeira sabedoria, nos isolando, tudo que nós vamos colher é o quê? Miséria, desonra e vida curta. Não é isso que o Senhor tem para nós. Então, esse é o nosso papel, nos conectarmos e permanecermos conectados. Amém? Que o Senhor te abençoe, a sua casa, a sua família, a sua vida, a sua história. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus possa derramar sobre a sua vida. Eu
Declaro sobre a sua vida, profetizo sobre a sua vida, no nome poderoso de Jesus Cristo, que você colherá frutos maravilhosos, frutos dessa comunhão. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te impulsionar, te impactar esses dias com, com um novo nível daquilo que Ele quer derramar sobre você. Amém? Deus abençoe. Até. Alguma pergunta? Dúvida? Escreva aí. Deixa eu. Ó, alguém quer falar? Não estou ouvindo. Cláudio, teu microfone está desativado. Ativa aí no microfone. Tá ouvindo agora? Agora sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, Eu não tenho ido a nenhuma igreja aqui. certo. Como é que fica a minha comunhão com os irmãos? Você acha que eu devo ir só para ter comunhão ou não? Eu creio que sim. Se você encontrar, ore a Deus pedindo para que Ele te conecte, né? Tem pessoas que não sentem essa necessidade, essa comunhão aqui com os irmãos. Eles reúnem alguns irmãos na sua casa, né? Ah, Para ter essa comunhão e acabam conseguindo fazer e conciliar isso online. Se não consegue, é importante você ter uma igreja local aí, entendi. né? Tá bom. Isso é bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Valeu. Não. Amém, amém. Deus abençoe vocês, casa, família, Deus te abençoe. em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Pastor, você vai me chamar pelo Zoom Sim, hoje sim, à tarde? 10 horas. Tá bom. Deus Tá abençoe. bom. Amém. Deus te abençoe. Amém.